A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Olá, gente! Estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. O tema do nosso Viva Bem de hoje, gente, é saúde da mulher. Vamos abordar esse assunto com especialistas. Nossas convidadas, a doutora Paula Saab, que é mastologista, e a ginecologista Carmen Luiza. E também, por Skype, a médica cardiologista Thaís Vieira. Nossa convidada, então um tema muito interessante, vamos falar o que afeta mais a saúde da mulher e ainda em tempos de pandemia. O Viva Bem tem o oferecimento da Unimed, cuidar de você. Esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também a clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Eu quero lembrar você que nós estamos, claro, no YouTube e a qualquer tempo e hora você pode nos ouvir, nos acompanhar, nos assistir, ou melhor dizendo. E, claro, ouvir através do Spotify, Rádio Fã FM, você procura lá, Viva Bem. E aí você vai ter a qualquer tempo e hora o nosso programa disponível. Então, rápido intervalo e eu volto em seguida, já começando o nosso bate-papo de hoje. Já ouviu falar naquela história de quem procura acha? Ou que câncer de mama é sempre o fim? Não é assim. Deixe a gente te contar outra história. Quem investiga e se cuida pode ter um diagnóstico precoce e elevar para 95% as chances de cura. A partir de 40 anos, faça a mamografia anual. Mantenha em dia a consulta ginecológica e a avaliação das mamas com o mastologista. Deixe nascer do peito a prevenção. Responsável técnico Dr. Nivaldo Vieira, CRM 2921. Olá, gente! Estamos de volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Bom, o Viva Bem, como eu anunciei, o nosso tema hoje do programa é a saúde da mulher, certo? E recebendo aqui nos estúdios para um bate-papo a doutora Paula Saab, que é mastologista, recebendo também a doutora Carmen Luiza aqui para um bate-papo, ela é ginecologista, e no Skype, para conversar conosco, a doutora Thaís Vieira. A doutora Thaís é cardiologista. Então, gente, esse programa hoje muito focado na saúde da mulher. Nós estamos no mês de março, é um mês de homenagens às mulheres. O Viva Bem aborda a saúde, e em tempos ainda de pandemia é necessário a gente falar como está a saúde da mulher, não é mesmo? Então, esse programa vai ser dedicado a isso, alertas, as orientações. E eu começo dando um bom dia, doutora Paula, bom agradecendo dia, Magna, por estar aqui. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Que ótimo tê-la aqui, né, no programa. A doutora Carmen, que já participou de outras vezes do programa, né, de volta. Muito obrigada por estar aqui também. Obrigada a você ao convite, muito bom estar aqui junto de Paula, de Thaís, para, como sempre, falar um pouquinho mais sobre nós mulheres. Pois é, eles estão sempre alertando. Pense em mulheres ativas, que estão sempre alertando e pensando na saúde de todas nós, né? Pronto, e aqui no Skype a doutora Thaís, né, Vieira, que é cardiologista e também é outra batalhadora, né? Ela está sempre também em lives, eu acompanho, está sempre alertando. Obrigada por estar conosco. Pena que não aqui nos estúdios, mas por Skype, né? Essa pandemia nos deu essa possibilidade também. Olá, doutora Thaís. Eu que agradeço, né? É uma honra, mais uma vez, estar falando com vocês e falando sobre doença cardiovascular da mulher, sobre a saúde da mulher, né? E ao lado de amigas queridas, né? Carmen, Paula e de você, Magna, viu? É um prazer estar aqui ao lado de seus ouvintes, seus telespectadores também. Um bom dia a todos. Pois é, eu que agradeço imensamente, né, por essa oportunidade. Agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui conosco. Bom, então vamos falar, né, sobre essa saúde da mulher, essa questão
o coração, né? As doenças cardiovasculares. E aqui a doutora Paula, logo no começo chegou, a doutora Carmen em seguida estava comentando, olha, a gente vai falar aqui até de câncer de mama, a gente pode falar também de outras doenças como o câncer do colo do útero, mas o coração está matando mais. É verdade, doutora Thaís? Por que isso acontece? É verdade, Magna. A principal causa de morte nas mulheres são as doenças cardiovasculares, né? Então, é muito importante que as mulheres elas se atentem ao câncer de mama, ao câncer ginecológico, mas, infelizmente, o infarto e o AVC matam 8 vezes mais do que essas outras patologias, né? Então, a gente está no momento atual em que as mulheres elas assumiram um padrão de vida eminentemente masculino, né? Então elas hoje trabalham, e com isso aumentou o grau de sedentarismo, hipertensão arterial, estresse. Então todos esses fatores de risco eles se somam para fazer com que haja um aumento dessas doenças. Aspectos inerentes também às mulheres, a menopausa, onde ela perde a proteção dos hormônios sexuais femininos, que são vasodilatadores, e com isso também, nessa época, tem uma maior probabilidade de ter doença cardiovascular, e ainda temos as doenças hipertensivas na gestação, as doenças autoimunes, as menopausas precoces. Então, são uma série de fatores que fazem com que essas doenças estejam em evidência como a principal causa de morte nas mulheres. Olha, veja só que às vezes a gente não atenta para isso, né? Claro que 2 médicas aqui sabem muito bem disso, mas nós muitas vezes não atentamos para isso. Então, vocês que estão aí nos acompanhando em vídeo, nos acompanhando e ouvindo a qualquer tempo e hora aqui pelo Spotify, guarda e reserva esse programa porque as dicas são muito importantes. Aí eu pergunto, doutora Thaís, com a pandemia, e ainda estamos saindo dela, quer não, mas muita coisa ficou aí represada, muitas mulheres deixaram até de cuidar, aliás, todo mundo praticamente, porque a Covid acabou tomando espaço. Isso agravou mais ainda? Sim, para você ter uma ideia, dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde nós presenciamos um aumento de 30% nas mortes por doença cardiovascular nessa época da pandemia. Então, a pandemia nos trouxe uma menor prevenção, menor ida ao médico e, com isso, uma menor prevenção, uma acentuação da hipertensão arterial, pressão sob controle, diabetes sem controle, dislipidemia, as pessoas comendo mais, sedentárias, o ingesta de álcool em excesso e também uma carga muito grande de estresse e de depressão, né, que hoje são sabidamente fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Então, além de um percentual que a gente já tinha de quase, isso de um modo geral, 400 mil mortes por ano por doença cardiovascular, na época da pandemia a gente teve um aumento de 30% nesse enorme percentual. É uma pandemia, na verdade, invisível, né? Então, a gente tem visto no nosso dia a dia mulheres, inclusive mulheres jovens, tendo infarto, tendo AVC, e isso tem nos preocupado, não só a mim como cardiologista, mas graças a Deus eu conto muito com a parceria da ginecologia, da mastologia, que são as especialidades que mais recebem as mulheres e que são extremamente atuantes e atualizadas nesse aspecto dessas doenças, e a gente tem tido uma parceria, uma troca, graças a Deus, muito boa, e isso tem feito com que a gente possa fazer um trabalho muito mais ativo, proativo com as nossas mulheres. Então, aproveitando isso, né, dessa parceria, porque o que a gente tem acompanhado de todos os profissionais de saúde que a gente entrevista aqui no Viva Bem, e nesse período de pandemia, todos foram unânimes, né, em afirmar que nós ainda, já falando das consequências, infelizmente, para a saúde em todos os aspectos, mas ainda
de o que ainda vai se revelar. Então, como disse a doutora Thaís, a doutora Paula, a doutora Carmen, eu aproveito vocês também estão sentindo isso nas especialidades de vocês, essa preocupação também, como revela a doutora Thaís, doutora Carmen, da pandemia ainda, quando ela cessar, enfim, vocês aí vão ter realmente meu Deus, essa volta dessa mulher, ou ainda de forma muito lenta aos consultórios, elas ainda não voltaram como deveriam voltar. O que a senhora diz disso também? É verdade. Assim como o Thaís acabou de falar, a nossa área também é um represamento de mais de 50%. Isso significa dizer que as mulheres que passaram 2 anos sem fazer o Papa Nicolau. Então a gente está tendo muito retorno agora de mulheres com lesões de alto grau, com mulheres tendo que ser encaminhadas para cirurgias jovens. Muito bom ter tido essa ideia de trazer aqui conosco Paula, Thaís e eu, para que a gente faça um único caminho que deve ser feito, que é a prevenção. É chamar todas vocês que estão nos ouvindo agora, para que a gente faça esse caminho de ir aos consultórios médicos, de fazer o seu Papa Nicolau, de fazer a sua prevenção cardiológica, de fazer a mamografia. Então, estarmos juntas aqui com você, Magna, ela tem esse significado, é de buscar esse caminho, que é o único caminho que nós temos, de fazer a prevenção. Assim como o Thaís falou da dislipidemia, eu posso dizer que Paula também vai falar da mamografia, e eu posso falar também da nossa prevenção primária, que é a vacina, e a prevenção secundária, que é o Papa Nicolau. Então, muito bom estarmos aqui juntas, para que a gente possa, realmente, você que está nos ouvindo, buscar o seu médico, o seu ginecologista, a sua mastologista, o seu cardiologista. Sem dúvida, esses 2 anos represados fez com que a gente começasse a ter que fazer esse movimento mesmo, Magna, para que a gente possa trazer essas pacientes de volta e que a gente possa cuidar de uma forma precisa e adequada. Prevenção sempre, exatamente, né? Que a doutora Paula também faz pandemia... Recentemente fez até um evento, né? Também reunindo mulheres, sempre está fazendo isso, né, doutora Paula? Eles dizem que eu sou meio agitada. Na realidade, a pandemia e essas consequências são mortes anunciadas, né? A gente já sabia. Lá em 2020, quando todos os serviços pararam, quando os hospitais não estavam mais internando pacientes que não fossem Covid, quando a gente ficou impossibilitado de operar pacientes, inclusive câncer, quando os hospitais do SUS fecharam as portas para outras doenças que não fossem Covid, a gente já tinha perspectiva de que uma hora essas pacientes, esses casos, as doenças cardiovasculares que ficaram sem acompanhamento, que ficaram sem o segmento ambulatorial e se descompensaram no meio do caminho, que uma hora essa bomba literalmente iria explodir. E agora a gente está começando a ver esse retorno. Né? Como, falando em números, na mamografia do ano de 2020 para metade de 2021, a gente teve uma queda de 40% nos exames de rastreamento, que no Brasil já é muito ruim, né? Então você imagina que a Organização Mundial de Saúde diz que pelo menos 70% das mulheres em idade de rastreamento tem que fazer mamografia. No Brasil a média é de 20%. Então a gente já tem 20% das pacientes, das mulheres em idade de rastreamento fazendo mamografia. Quando você diminui esses 20% em 40%, você não está. Então, assusta porque a gente perde a possibilidade de fazer o diagnóstico precoce. E o câncer, ou a cura do câncer de mama está diretamente atrelado ao diagnóstico precoce. Quanto menor a lesão, maior a probabilidade de cura. E a velocidade do acesso ao tratamento, né? E a pandemia, ela bloqueou isso. Bloqueou, assim, de as pessoas não conseguirem literalmente entrar no hospital. Então, eu imaginava aquela época, que foi o que a gente trabalhou e pediu para que já houvesse um planejamento, né? A criação de uma estratégia para que fizessem fluxos rápidos, tipo fast track, onde você já tá com queixa de nódulo, já vai fazer aquela organização, porque no consultório a gente consegue fazer isso. Chega no meu consultório, já consigo fazer ultrassom, biópsia, tudo no mesmo momento que ela chega. Mas no SUS, é assim, um intervalo de 1 ano entre ela conseguir fazer tudo. Então, realmente, a gente precisa cobrar esse olhar, né? E isso é importante, a gente já até aprofunda isso, o quanto é importante a gente estar abordando isso. Então, doutora Thaís, quer dizer, é um problema, infelizmente, né, de todas as especialidades, essa necessidade. Eu acho que a gente recuperar, né, tudo isso é através mesmo, né, de um programa como esse, de compartilhar essas informações nas redes sociais, fazer esse apelo, aproveitar as datas para a gente voltar, e principalmente a mulher que tem essa carga tão pesada de responsabilidade, uma jornada tripla, né, ou quádrupla até, muitas vezes de trabalho,
e ela não atenta o quanto é importante ela estar se cuidando. E aí eu pergunto, doutora Thaís, é verdade que muitas vezes há diferença dos sintomas, né? Para que a gente até entre nessa questão de sintomas, do alerta para as mulheres, é uma dor de cabeça, é uma dor diferente. A gente sempre fala que um infarto muito é aquele formigamento no braço, mas parece que na mulher há algumas coisas diferentes. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre isso, para quem nos assiste e nos ouve, principalmente, claro, a mulher, ela ficar esperta, né, para esses sinais. Esse é um ponto de extrema importância, Magna. Né? Então, muitas das vezes, as mulheres, elas próprias não valorizam seus sintomas. E isso faz com que atrase a assistência. Então, aquela clássica dor no peito, em aperto, que vai para os braços, para o pescoço, para as costas, que acontece no homem, muitas das vezes não se apresenta dessa maneira nas mulheres. Então, elas vão ter um cansaço, uma fraqueza, uma dor na região do estômago e muitas, elas mesmas acham que é ansiedade ou que é alguma coisa que comeu, e o retardo aí da urgência faz com que a gente esteja presenciando um aumento na mortalidade por infarto nessas mulheres. E mesmo elas vão à urgência e muitas das vezes saem sem esse diagnóstico. E isso faz com que atrase também o tratamento. A gente sabe que o infarto do miocárdio, quando os sintomas se iniciam, a pessoa precisa chegar à urgência em até 3 horas e meia, para que ela possa fazer o cateterismo e a abertura da sua coronária, para evitar uma complicação maior, como inclusive o infarto, inclusive com sua fatalidade. Se você atrasa em valorizar o que sente e com isso atrasa a sua chegada à urgência, e isso pode fazer com que, isso é um dos fatores, sabidamente, de aumento de mortalidade. E além disso, as artérias coronárias das mulheres, elas têm um calibre mais estreito, o que facilita também essa mortalidade. Os estudos estão mostrando que, inclusive, elas reagem de uma maneira pior à cirurgia de revascularização do miocárdio, às angioplastias, aos usos de antiagregantes plaquetários. Então, são fatores intrínsecos, inerentes à mulher, né, que têm que ser levados em consideração. E eu sempre chamo a importância delas valorizarem seus sintomas. Recentemente, só ilustrando, eu tive uma paciente que tinha cansaço, o único sintoma era cansaço. Veio até mim, quando eu fiz a colheita da história clínica e fiz o ecocardiograma, daqui ela já foi direto para a urgência. E ela vinha com sintomas, com esses sintomas já há algum tempo. E aí fez o cateterismo e fez angioplastia e graças a Deus está bem. Então, esse é um ponto, é uma missão, né, que a imprensa tem de levar esse conhecimento às mulheres para que elas se atentem e valorizem o que sentem. E só fazendo um complemento, a gente tem um estudo robusto, um estudo alemão que saiu recentemente, mostrando que as mulheres do pós-Covid, 2 anos após Covid, a gente está vendo complicações também advindas dessa infecção. Então, um aumento no infarto, no AVC, nos eventos trombóticos, né, coágulos nas pernas ou nos pulmões, miocardite, que é a inflamação do coração, arritmias cardíacas, descompensação da pressão arterial decorrentes da infecção. Ou seja, ela traz danos a longo prazo. Então, é importante que as mulheres que tiveram Covid, mesmo Covid leve, né, não foram aqueles pacientes que foram internadas graves, Covid leve, precisam desse acompanhamento, porque são dados reais, dados estatísticos, mostrando que a longo prazo elas podem ter um aumento dessas complicações só pelo fato de terem tido a infecção pelo Covid. E tudo isso, hein, doutora Paula, doutora Carmen, acho que para as médicas não tanto, mas assim, para nós leigas até assusta e preocupa, né? Mas enfim, tudo isso a gente pode até
evitar. E aí, para a gente já encerrar, doutora Thaís, e já lhe agradecendo mesmo a gentileza de estar aqui conosco, que dicas, que orientações, tá, você nos passa para que a gente possa evitar, né, ou correr a tempo de evitar que um mal maior aconteça, principalmente para nós mulheres? Na verdade, é como Carmen falou, é prevenção, né? Via ao médico, manter seus níveis de pressão arterial, de diabetes, de glicemia, de colesterol normal, evitar o estresse, né? Evitar o uso de cigarro. A gente sabe que o cigarro ele estreita as coronárias mais ainda e que quando eles estão associados ao uso de anticoncepcional oral tem um aumento muito grande nos eventos cardiovasculares. Atividade física, né? Pelo menos 30 minutos, 4 vezes por semana. Então, você vindo ao seu médico, de um modo geral, todas as especialidades são importantes, ele vai fazer uma estratificação de risco, ver o risco que você tem de desenvolver um evento cardiovascular e, com isso, instituir a orientação que seja necessária para evitar que isso aconteça. Já no campo, inclusive, que é um adendo, só finalizando também, é sobre o câncer de mama, sobre o câncer ginecológico. Nós temos visto, graças a Deus, uma diminuição na mortalidade pelo câncer de mama por conta do enorme arsenal da quimioterapia e da radioterapia com sua modernidade, mas nós estamos vendo da parte cardiológica consequências adversas advindas desse tratamento. A quimioterapia, ela pode comprometer o coração, fazendo com que ele entre em insuficiência cardíaca, haja eventos trombóticos, infarto, não só durante a quimioterapia, mas há 20 anos, até 20 anos após finalizado o tratamento. Então, é muito importante que a gente faça o diagnóstico do câncer de mama. A gente sabe, né, Paula está aí para poder corroborar o que eu estou falando, que hoje a gente pode ter numa descoberta precoce do câncer de mama quase 80% de cura, né? Se você diagnostica precocemente e institui o tratamento. Mas é importante o diagnóstico precoce, o tratamento adequado do câncer de mama e um acompanhamento cardiológico para evitar que você fique curada do câncer, mas possa adquirir uma insuficiência cardíaca que possa lhe levar à morte. Então, mulheres, se atentem a toda a prevenção, não só de mama, mas ginecológica, mas não esqueçam o coração, que é o que mais mata a todas vocês. E mais uma vez, obrigada. Obrigada mesmo, viu, doutora Thaís? Uma satisfação enorme tê-la mais uma vez aqui no Viva Bem. Espero em breve contar com sua presença aqui nos nossos estúdios para esse bate-papo. Muito obrigada, um beijo grande. Obrigada mesmo. Bom, gente, então veja como é importante o alerta, como é importante a prevenção, e saúde da mulher envolve um monte de coisas, mas de repente a gente acaba deixando de lado, né, e deixando cuidados básicos e não se atenta a sinais, né, sinais muitas vezes simples e que a gente descarta, deixa lá, não considera relevante, é bobagem, maqueia com algum remedinho e de repente pode ser uma coisa muito mais séria. Então vamos fazer o seguinte, a gente dá um intervalo rapidinho aqui no nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, sempre um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. E a gente volta em seguida com bate-papo aqui com essas convidadas maravilhosas que estão aqui comigo. Já deram uma luzinha para você, mas a gente vai falar já já com elas em seguida, tá bom? Volto já. É assim o nosso jeito de cuidar. Pra quem precisa de cuidado, a gente sempre tem carinho pra dar. Em cada unidade de braços abertos, basta ter você pro nosso plano estar completo. Tudo à disposição, todo zelo e atenção, essa é a nossa vocação. Vem daqui, de dentro um forte sentimento, vem do coração, em todos os momentos, o nosso cuidado vem de dentro.
Cuidar dos sergipanos. Essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe. O nosso cuidado vem de dentro. É nossa tradição, nosso juramento. O nosso cuidado vem de dentro. Olá, gente, de volta aqui com o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde e bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed, cuidar de você. Esse é o Plano Unimed Sergipe, conosco também, Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Bom, e dando sequência aqui a esse bate-papo muito legal hoje no nosso Viva Bem, abordando a saúde da mulher. Já conversamos com a doutora Thaís Vieira, que é cardiologista, aqui com a participação também da doutora Paula Saab, mastologista, e a ginecologista Carmen Luiza. Então, agora o bate-papo especificamente com elas, para a gente continuar falando sobre a saúde da mulher. E ainda há pouco, né? Estávamos aqui antes até nesse intervalozinho falando o quanto infelizmente a pandemia tem impactado na saúde da mulher, na saúde de todos nós, homens, mulheres, crianças, enfim, idosos, não importa. E vocês na conversa também com a doutora Thaís confirmaram isso, esses mesmos problemas, resgatar isso, né? A doutora Paula tinha citado números, né, preocupantes na área dela, e na área oncológica, né, outros pacientes. Então, resgatar isso, o que a gente de repente pode fazer, né? E alertando as mulheres, né? Fiquem à vontade, doutora Carmen, doutora Paula, nesse sentido. O que a gente pode aqui mais enfocar que a mulher precisa se alertar e se cuidar mais, gente, diante de tanta carga que ela recebe? Fiquem à vontade. Eu acho que a gente pode falar sobre o autocuidado, né? Eu acho que a nós, mulheres, interessa isso. Aqui, como ginecologista, Magna, eu quero falar um pouco mais sobre a vacina. E, gente, eu preciso dizer a vocês que a vacina é segura, que a vacina é eficiente, que está em outros países, Reino Unido, Austrália, né? A vacina do HPV. A vacina do HPV. A adesão aqui no país é muito baixa. E a gente não pode deixar de falar que é uma vacina que está nos postos de saúde, que é de graça. Sim. E que as idades contempladas simples, de 9 a 14 anos, meninas, e de 11 a 14 anos, encampada pelo Ministério da Saúde a partir de 2017, meninos. E aí, o que acontece? Você imagina que a gente tem uma adesão maravilhosa? Não, Magna, nós estamos em 30% dos meninos, em 40% das meninas. Isso é inadmissível, gente. A gente precisa atingir o patamar de 80%. Para a gente atingir doutora, me pergunta, isso tudo. É verdade. E quando faz isso, e aí quem nos assiste e está nos ouvindo também, percebe o quê? Explicando melhor, o que é que essa vacina traz, então, de benefício? Né? É a prevenção, no caso das meninas, para um câncer, um futuro câncer do colo do útero. E no caso dos meninos? Isso. É para que ele não seja esse vetor, esse veículo para as meninas? Seria isso? Mais ou menos isso. Então a gente precisa entender um pouco, Magna, quem é que causa o câncer do colo do útero? Sim. Gente, eu estou falando do papilomavírus, do HPV. E o HPV o que é? O HPV é uma infecção sexualmente transmissível, simplesmente a mais comum no mundo. Então a gente precisa, a partir dessa ideia de que a gente está lidando com uma infecção sexualmente transmissível, de que a vacina pode sim fazer a prevenção. E por que eu digo isso? Porque dentro da vacina, ela contém 4 tipos virais. 2 deles são os 2 responsáveis pelo câncer do colo do útero e os outros 2 responsáveis pelas verrugas vulvares, né? Então a gente precisa entender um pouquinho para perceber o quanto importante é você, pais, mães, avós, tias, levarem seus filhos a fazerem a prevenção primária com a vacinação. A vacinação é segura e eficiente. As fake news que Magna acabou de falar, sim, tiveram muitos problemas. Gente, a vacina dá o que dá qualquer outra vacina. Paula, a vacina que a gente toma de influenza, a vacina que a gente tomou para Covid, quem não sentiu algum desconforto no braço? Sim. Então fiquem tranquilos, não há a menor possibilidade de trazer complicações maiores em relação à vacina do HPV. Eu preciso contar com todas vocês que estão aqui me ouvindo, porque a gente volta a tocar na mesma tecla. Porque a gente precisa, juntos, diminuir as estatísticas no país e aqui no estado. Gente, eu estou falando de 240 casos preveníveis
é o único câncer que pode ser prevenível. Talvez Paula vai falar um pouquinho mais sobre o câncer de mama, mas a gente diz de alto e bom som que o câncer do colo do útero é o único câncer que pode ser prevenido. Mas para isso depende de mim, de Paula, de Magna, de todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Pois é. E só para complementar em relação ao que você tinha colocado dos homens, sim, eles podem ser o vetor de transmissão, mas o HPV também tem ação sobre o pênis e também é o maior responsável pelo câncer de pênis, que é pouco falado, né? Existe também um preconceito relacionado a isso, até dos próprios homens conversarem, mas existe sim câncer de pênis, geralmente são carcinomas espinocelulares, assim como do colo do útero, e o tratamento é extremamente agressivo. Então, os meninos devem tomar por prevenção para eles também. É verdade. Nós, câncer de pênis, mais de 1000 amputações de pênis no país anualmente. Nós abordamos isso recentemente aqui no Viva Bem, com um especialista aqui no assunto, Dr. André Yoshi, e falando sobre isso. E além do detalhe, né, que é simples, é água e sabão também. Né? Além de uma vacina dessa questão da prevenção, mas a água e sabão que é a questão da higiene. Tanto que a incidência de câncer de pênis em homens que fizeram a postectomia, né, que fizeram a cirurgia da fimose, é menor do que naqueles que têm ainda aquela pelezinha da fimose que recobre o pênis, justamente por conta da higiene. Agora, doutora Paula, falando da estatística, tá? Que ainda há pouco, né, você citou pra gente, e em relação às mamografias, né, infelizmente é uma realidade. O rastreamento no Brasil sempre foi uma tristeza, né? Nunca foi levado a sério. Se você pega lugares na Europa, Canadá, existem programas de rastreamento. O que é um programa de rastreamento? Tem cadastrado no sistema todas as mulheres que estão em idade de rastreamento. Aqui no Brasil, se a gente for seguir a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia, anualmente, a partir dos 40 anos, o Ministério da Saúde tem uma recomendação diferente. Ele fala que é para ser feita a mamografia dos 50 aos 69 anos a cada 2 anos. A gente segue a Sociedade Brasileira de Mastologia porque no Brasil 1/3 das mulheres que têm câncer de mama tem menos de 50 anos. Então, se eu começo a partir dos 50, eu estou excluindo 1/3 das mulheres que têm câncer de mama do rastreamento. Então, já começa na indicação, né? Então, a indicação do Ministério da Saúde é falha. Então, nesses países que tem um programa de rastreamento, eles têm mapeado todas essas mulheres que estão na idade do protocolo dito por eles. Essas mulheres, elas são convidadas, elas recebem em casa um convite, elas têm que fazer o exame. Esse resultado do exame é colocado num sistema que é comparado com uma evolução anual para ver se está tendo alguma coisa, ela é colocada lá como tendo feito, e se ela não fez, ela recebe uma reconvocação. Então, assim, existe todo um sistema de uma busca ativa atrás da doença. Aqui a gente tem inúmeras dificuldades, né? A gente tem até um número de mamógrafos, quando você vai fazer análise de número puro, ele é até suficiente, mas ele está mal distribuído, está nas grandes capitais, as pacientes têm dificuldade de acesso, elas não conseguem marcar. E a mamografia, ela não é um exame que previne o câncer, né? Tem muitas mulheres que têm esse conceito, que elas acham que elas vão fazer a mamografia, elas não vão ter câncer de mama. Na realidade, a mamografia previne a morte por câncer, né? Porque a Thaís falou 80%, mas na realidade, tumores diagnosticados em fases iniciais têm até 95% de cura. Então, você pegar um tumorzinho pequenininho, independente do subtipo biológico dele, porque hoje em dia, quando você fala câncer de mama, a gente está falando o nosso nome, primeiro nome, né? Paula, Carmen, Magna, câncer de mama. Mas existem, né, umas subtipificações que vão considerar algumas características moleculares e biológicas que vão dizer pra gente qual vai ser o tratamento ideal. Dentro dessas milhares de medicações, esse arsenal terapêutico todo que a Thaís colocou, você não vai usar tudo para todo mundo. Então, dependendo do subtipo de tumor, você vai abordar aquela paciente ou com uma medicação específica, ou você vai começar fazendo a cirurgia, ou você vai começar com quimioterapia. Então, hoje o tratamento é muito estrategicamente personalizado. E ele vai ser menor, quanto menor vai ser diagnosticar esse nódulo. Ultrassonografia e mamografia, os dois exames, eles se completam? Né? É necessário os dois? Se a gente pegar o protocolo das diretrizes do Colégio Brasileiro de Radiologia para rastreamento,
você só vai inserir a ultrassonografia em paciente que tem mamas densas. O que é mama densa? A densidade é uma característica radiológica, então a estrutura que a gente tem, que é mais densa no corpo, é o osso. Então você já fez um raio-x de osso, ele fica branco. Então aquela mamografia branca é uma mamografia de alta densidade. A mama tem muito tecido glandular, muito tecido fibroso, ela não deixa o raio-x ultrapassar e queimar o filme, então fica tudo branco. Essa mama a gente não consegue ver. A sensibilidade da mamografia para mamas densas é em torno de 40%, então é um exame com uma sensibilidade ruim. Só que a mamografia é o único exame que vê microcalcificação na mama, que às vezes alguns tumores se iniciam dessa forma também. Então nessas pacientes você tem que obrigatoriamente associar a ultrassonografia para você ter um aumento de sensibilidade em conjunto dos dois métodos. Agora em pacientes que têm a mama bem gordurosa, a mamografia é um exame excelente. Então a partir dessas pacientes você pode abrir mão de pedir o ultrassom. Isso depende de idade? Independe de idade, porque você pode ter pacientes idosas com mamas muito densas e você pode ter pacientes muito jovens com mamas lipossubstituídas, mamas gordurosas. Então o que vai ditar a necessidade de ultrassom ou não, na realidade, é a densidade da mama. Ó, vamos fazer o seguinte, gente, pessoal aí da produção, tá? O Rodrigo me ajuda, que tem pergunta, tá? Que internauta, quando sabiam aqui das nossas convidadas, chegaram a colocar aí. Coloca a pergunta, eu acho que é a 3, se eu não estou enganada. Na sequência eu acho que eu te passei, tá? Ou de forma aleatória mesmo, mas uma que até se perguntou sobre reposição hormonal e aí lembrou, ficou preocupada com o câncer de mama. Mas enfim, vê o que você tem aí de pergunta, pode ir colocando que as duas podem ajudar aqui, tá? Deixa eu olhar para essa tela. Bom, tenho sofrido com oscilações de humor, momentos de depressão surgem do nada. Cansaço, desmotivação, falta de disposição. Aí passa a idade, a Márcia, que é que passou a mensagem aqui, tenho 55 anos e estou na menopausa. Tem alguma relação? O que posso fazer para melhorar? Márcia, ela sempre está sempre nos acompanhando aqui, Viva Bem, de muito tempo. Um beijo grande para você, obrigada, querida. Bom, acho que a doutora Carmen, né? É a paciente da doutora Carmen. Nesse caso. Então, Márcia, 55 anos, está na flor da idade. Mas veja bem, você está entrando na menopausa, a gente precisa fazer uma avaliação clínica toda sua. Não somente comigo, com a ginecologista, mas a gente vai precisar evoluir, vai precisar da doutora Paula, vai precisar também da cardiologista, para que a gente tenha uma visão concreta de como você está clinicamente, se a gente vai poder ou não fazer a reposição hormonal. A reposição hormonal, sem dúvida, veio para um crescento para a medicina de uma forma fantástica. Mas a gente precisa ter essa segurança. Nem todo mundo pode fazer reposição. E aí a gente pode aqui começar. Então, doutora Paula, a paciente que teve um histórico de câncer de mama, eu vou poder fazer reposição nela? Então a gente vai, juntas, fazer uma avaliação clínica inicial sua, para que a gente possa fazer um diagnóstico seguro e ver se você está apta ou não a fazer a reposição. Essa oscilação de humor, ao mesmo tempo eu lembrei aí do que disse a doutora Thaís, né, que às vezes cansaço, você vê que ela cita cansaço, não querendo te assustar não, viu? Mas enfim, eu estou lembrando que ela disse que às vezes a gente menospreza, e ela falou algumas coisas, oscilação de humor, cansaço, desmotivação. Sim. Ela está associando isso à menopausa. Sim, mas de repente, como disse a doutora Não, Carmen, exatamente. Temos que realmente fazer uma avaliação. E aqui eu quero fazer um adendo que a partir dos 55 anos, eu espero que Márcia já tinha feito também a colonoscopia, porque veja bem, nós morremos muito mais de doenças cardiovasculares, mas em relação ao câncer, o segundo câncer mais forte dentro de nós mulheres é o câncer coloretal. A Sociedade Gastro nos obriga a fazer a colonoscopia a partir dos 45 anos. Então eu tenho certeza que Márcia já está feita a colonoscopia, que vai nos facilitar para fazer um diagnóstico seguro e tranquilo. Paula vai me dar o ok se eu vou precisar ou não fazer a reposição dela. Mas esses sintomas dela, sim, podem ter relação com a menopausa e uma avaliação cardiológica, como você bem lembrou, Magna, que a doutora Thaís falou. Pronto. O Rodrigo tem a outra pergunta também? Só colocando que em relação a ela, o que eu acho interessante da reposição hormonal, porque aí a gente já faz o link com a Thaís, é que o grande estudo que mostrou que há um aumento da incidência do câncer de mama a partir do 5º ano do uso da terapia de reposição hormonal, ele foi um estudo que foi cataclísmico, né? Isso, todo mundo começou a ficar morrendo de medo de fazer. Né?
Só que depois, na avaliação do WHI de 10 anos, o que eles viram é que a mortalidade, né, geral tinha sido igual nos 2 grupos de mulheres, os que tomaram a reposição hormonal, as que receberam e as que não receberam. Por quê? Porque essas daqui tiveram mais câncer de mama, mas tiveram menos evento cardiovascular. Essas daqui tiveram menos câncer de mama, mas tiveram mais evento cardiovascular. Então, isso colocou até a terapia de reposição hormonal como um protetor para evento cardiovascular e se considera isso agora na hora da indicação. Então, fazer reposição hormonal acima de 5 anos é impossível? A gente está cometendo um crime? Eu acho que cada caso é um caso, cada caso tem que ser individualizado, Precisamos, sim, mas individualizar. é uma possibilidade. Tá? Pois é. Bom, aqui tem, com a pandemia, não fiz minha mamografia, tá? E meu exame ginecológico, ó, faltou os 2. Isso pode trazer algum problema? É necessário fazer anualmente? É a Silvia, lá do Augusto Franco, que manda essa pergunta. Se é necessário fazer anualmente? Oi, Silvia. Sim, é necessário. Que bom. Acho que você está com um pouquinho de medo, mas não tem problema nenhum. Acho que você deve sim ir ao seu ginecologista, ele deve solicitar a sua mamografia e você não tem que temer. O fato de você ter ficado 2 anos sem fazer o exame, eu acho que é uma forma de te dar força, sim, não é, Paula? De se caminhar ao seu ginecologista. E, sem dúvida, anualmente, se você tem vida sexual, ou não é bem o caminho que o SUS fala em relação ao Papa Nicolau. Mas nós que temos dentro do consultório, se você tem o acesso a um convênio, você deve sim procurar o seu ginecologista anualmente. Lembrando que você está há mais de 2 anos sem fazer. Então é importante que você faça esse retorno. É importante. Na realidade, ela está perdendo, não está dando a chance a ela mesma de fazer um diagnóstico precoce de alguma lesão. Sim. Porque o objetivo de você fazer a mamografia, fazer a colpo, fazer a coleta do Papa Nicolau, é você diagnosticar uma lesão que ela não tem manifestação clínica. Então, quando eu faço a mamografia, eu estou procurando um nódulo que não seja palpável. Porque quando a paciente chega para mim com ele palpável, não que não tenha mais cura, mas aí não tem sentido eu fazer a mamografia. A gente não tem sentido você fazer o Papa Nicolau numa paciente aqui. O colo de útero é mais assintomático, ele é mais perigoso ainda, porque a mama, a paciente sente o nódulo. Mas lá, às vezes, né, na região do colo uterino, às vezes ele já está muito avançado se ela não fizer essa busca. Também. Então, ela está tirando a oportunidade dela de fazer o diagnóstico precoce de uma eventual lesão que ela possa ter. Pois é, olha aí, então o cuidado. Tem a última pergunta pra gente aí, já encerrando aqui esse bate-papo tão legal, mas enfim, né, necessário. Bom, gostaria que as médicas explicassem aqui, ela já falou um pouquinho, né, o que é reposição hormonal e quando a mulher pode fazer esse risco de ter o câncer de mama. Bom, acho que de certa forma, mas pode complementar. A Carmen explica a primeira parte, eu sei. Então, o que é essa reposição, né? Ao pé da letra seria tomar hormônio, o que é isso? Explica melhor, doutora Carmen. Na verdade, esses estudos que confirmaram a importância de a gente repor, porque quando entramos na menopausa, o nosso ovário para de funcionar. E preciso te dizer que o ovário, que o estrogênio, ele é fabricado pelo ovário. E alguns setores do nosso corpo, ele é dependente desse estrogênio. Então, veja bem, nós vamos perder esse estrogênio na menopausa. E que sintomas e que sinais poderiam levar a isso tudo? E a gente vai entrar aqui com osteoporose. Por que está falando de osteoporose? O que tem a ver estrogênio com osteoporose? Tem tudo a ver, Magna, porque o osso ele é responsível ao estrogênio. Então, se a gente está pensando em fazer uma reposição hormonal, a gente está pensando em fazer benefícios sistêmico, total. Não é um benefício específico da vagina porque ela está com ressecamento vaginal ou porque ela está com incontinência urinária. É muito mais do que isso. É prevenção cardiovascular, é prevenção da osteoporose, é prevenção dos fogachos, daquele calor. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico seguro de que você realmente está na menopausa, fazer a mamografia, fazer a sua colonoscopia e fazer a indicação individualizada de cada um. Então, nem todo mundo vai usar aquela mesma medicação que a vizinha usa. Vai depender muito se você tem útero, se você não tem útero. Mas, sem dúvida, a reposição hormonal, a terapia hormonal, ela é um procedimento fantástico e que nos dá uma qualidade de vida muito melhor. Eu não tenho dúvida que aquelas mulheres que são bem rastreadas, bem manejadas, elas são muito mais felizes. Porque na menopausa a gente tem realmente aspectos que nos deixam mais tristes.
né? A nossa vagina fica mais seca, a gente fica mais sonolenta, a nossa disposição, o nosso elan pela vida, ela diminui. Então a gente precisa sim procurar o seu ginecologista e observar se você está apta ou não a fazer a reposição. Mas sem dúvida é fantástico quem tiver essa oportunidade de fazer, de ser acompanhada pelo seu médico, maravilhoso. Complementando, não são todas que precisam também, né, Carmen? Tem algumas que passam bem essa fase, não é a maioria, mas algumas passam sem sintomas. E aí não há, a indicação vai ser justamente essa, esse retomar da qualidade de vida. E eu acho que a gente está aqui para viver bem, né? Sim. Não fazendo analogia ao seu programa, mas eu acho que não é justo. E isso é uma coisa que, assim, eu não me culpo, mas assim, eu culpo o que o tratamento do câncer de mama faz com as mulheres, porque o surgimento do câncer de mama, a grande maioria deles está relacionado ao estímulo hormonal. Então, quais são os fatores de risco dentro de uma história de uma mulher para ela ter câncer de mama? Ela ter menstruado muito cedo, ela ter tido uma menopausa muito tardia, ela ter engravidado ou não engravidado poucas vezes ou não engravidado. Porque essas características fazem com que ela tenha tido vários ciclos hormonais. Não ter amamentado também se fala muito, né? É porque a amamentação, enquanto você amamenta a princípio, você não menstrua. Então você está sem fazer o ciclo hormonal. Ou mesmo se você menstruando, a célula mamária ela só é considerada completamente madura quando ela produz leite. Antes dessa produção, ela vai ser uma célula mais imatura, que tem uma capacidade de se desenvolver maior. Então é por isso que eles falam bastante da amamentação. Mas é basicamente o estímulo hormonal, né? Então, quando você pega uma mulher depois dos 50, 51 anos e você vai estimular ela a mais de todo o estímulo que ela já teve, os estudos, esse grande que foi o clássico, o estudo chama WHI, ele mostrou que a partir do 5º ano de uso você ia aumentando proporcionalmente o risco para ter câncer de mama. E aí foi um bafafá, eles suspenderam esse estudo, mas o que eu achei interessante foi nessa revisão eles verem que a mortalidade em geral, as mulheres morreram do mesmo jeito, só morreram de outra coisa, né? É óbvio que a gente não quer ter que escolher para que lado ir, mas a gente consegue pela história, pelo antecedente, e daqui a pouco, pela genética, porque cada vez mais a gente está conseguindo vão chegar os riscos, né, os scores de risco poligênico, a gente vai conseguir cada vez mais mapear né? Quem vai poder usar o quê e qual vai ser a alteração que essa paciente vai ter com o teste genético. A medicina daqui a 10 anos vai ser completamente baseada nisso, eu estou bem convencida. Mas enquanto isso não acontece, a gente, dentro de uma história clínica perigosa, a gente não recomenda o uso acima de 5 anos. Aliás, não recomendo o uso. Aí o uso acima de 5 anos vão ser exceções das exceções. Pois é. O bom é que estamos juntas. Que bom. Estamos juntas sempre. O bom é que a ginecologia e a mastologia estão sempre juntas. Que bom. Olha, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, tê-las juntas aqui e ainda até tivemos a doutora Thaís aqui também no nosso programa. Eu acho que maravilhoso de mensagem que deixa aqui para as nossas mulheres que nos acompanham em áudio ou vídeo. É uma oportunidade, a qualquer tempo e hora a gente se programa, tá? No YouTube, no nosso canal do Fã F1, no Spotify, você procura lá Rádio Fã FM, você vai encontrar esse programa e os outros também do Viva Bem. Doutora Carmen, muitíssimo obrigada. A doutora Paula também, vocês são queridas demais. Eu tenho certeza que a mulherada toda que está nos acompanhando, né, assim, adoram, porque elas são sempre muito ativas, né? É aquela história de não estar só em consultório, tá compartilhando conhecimento, tá difundindo, e isso é extraordinário, gente. E num país ainda tão carente de muita informação, né? A gente poderia ser uma potência nesse sentido. E como disse até a doutora Paula, em relação a você ter equipamentos, nós temos um SUS maravilhoso, mas a questão é esse acesso, de facilitar isso. Mas graças a Deus que nós temos mulheres como essa que nos orgulham demais de compartilhar esse conhecimento. Então, as considerações finais, quiserem deixar um recadinho, deixar Instagram, o que for, por favor, fiquem à vontade. E o espaço do Viva Bem vai estar sempre disponível para vocês. Obrigada Magna, obrigada Thaís, que já foi, a Carmen, que é sempre uma parceiraça, a gente sempre, de fato, teve a oportunidade de estar junto em alguns eventos e a gente pensa bem parecido, então isso é gostoso de sempre conversar com ela.
A gente tem que agradecer o lado daqui, né? Você agradecer o lado daqui, a gente tem que agradecer o lado daí, porque se não tivessem pessoas maravilhosas como você que dão importância e espaço para que essa informação fosse realmente, a gente conseguisse passar, não ia adiantar de nada. Então, eu que agradeço a oportunidade, a gente está sempre à disposição. Eu falo por Carmen agora, a gente gosta disso, a gente gosta de ver funcionar, a gente gosta de ver resultado, a gente gosta de tentar ajudar aquelas pessoas que precisam, então conte sempre com a gente. Que bom. Instagram, doutora Paula? Eu tenho o meu, é @DRA, de doutora, @DRA Paula Saab. Pronto, fácil aí de localizar, doutora Carmen. Mais uma vez, obrigada aí pela oportunidade. E sem dúvida, saber que vocês estão também envolvidos com esse assunto nos deixa felizes. Esse é o caminho. A gente precisa fazer algo a mais, né? Sairmos dos nossos consultórios e buscar essa interação com a população. Muito obrigada mais uma vez à FM, desejando sucesso sempre a vocês. A Magna sempre antenada com tudo e preocupada com isso tudo e com essa evolução desse mundo aí, que a gente está aí na iminência dessa guerra, enfim. Vamos em frente para que a gente possa fazer o bem. Eu acho que esse é o caminho melhor de tudo. Pois é, em busca de um mundo melhor, com qualidade de vida e bom para todos, né? Sim. Amém. Muitíssimo obrigada mesmo. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. E a gente tem um novo encontro marcado, aguarde aí, com mais notícias, informações, outros temas importantes, tá? Beijo grande para todos, fiquem com Deus.